Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto porque nós temos 9 temas para tratar com vocês. O primeiro deles é esse aqui que nós já trouxemos uma informação anterior e hoje nós vamos dar uma atualização nela. A matéria começa com o seguinte título: Até DNA, hackers roubam dados genéticos de milhões de pessoas. Entre os dados roubados pelos hackers estão nome, relação de problemas de saúde e até a árvore genealógica dos clientes de uma empresa de testes genéticos. Isso é perigosíssimo, pessoal. A minha recomendação é que jamais façam testes genéticos, porque vocês estarão fornecendo suas defesas, suas imunidades. Aí você fornece a árvore genealógica da sua família, mesmo que seu irmão, seus primos não queiram fazer o teste genético, você está fornecendo um DNA parecido com os dos seus parentes, eles vão ter a árvore genealógica, saber de onde você veio, quem são seus parentes próximos. E hoje, como eu já falei várias vezes, é possível produzir um flagelo que ataque diretamente a saúde de um indivíduo ou de um ramo familiar. Então, fornecer dados genéticos, além de um perigo, é uma burrice quando você já sabe isso aqui que nós estamos falando, né? Que isso aqui pode acontecer. Então, nós já tínhamos falado disso, mas essa é uma atualização. A 23andMe, empresa especializada em testes genéticos, revelou recentemente que hackers obtiveram acesso aos dados pessoais de 0,1% de seus clientes, o que representaria 14 mil pessoas. Inicialmente divulgado em outubro, o ataque cibernético impactou, na verdade, um total de 6,9 milhões de indivíduos. Imagine quanta informação eles têm em mãos agora. Além das contas individuais afetadas, os hackers acessaram as informações de perfis de ancestralidade de outros usuários, impactando um total de 6,9 milhões de indivíduos. Informações pessoais de cerca de 5,5 milhões de usuários de recursos de DNA relativos, incluindo nomes, anos de nascimento, relações familiares, percentuais de DNA compartilhado e localizações, foram acessados, além de dados de perfis na árvore genealógica de aproximadamente 1,4 milhão de usuários. Então, mais uma vez, é só uma atualização. E mais uma vez, o aviso: não façam testes genéticos. A humanidade viveu até hoje sem necessidade disso. Você fazendo, você não só está se colocando em risco, como está colocando em risco sua parentela mais próxima, seus filhos, pais, irmãos, etc. Adeus pendrives. Esse cartão de crédito permite lhe gravar dados em ADN. Então, já estou dizendo para você nem fazer o teste genético. Quem dirá isso aqui, né? Colocar os seus dados genéticos em um cartão de crédito. Você anda com ele para lá e para cá, e hoje nós sabemos aí como os assaltos estão em cada vez maior número nesse país de bandidos comandado por bandidos, né? Então, tecnologia converte o código binário de um ficheiro numa sequência das 4 bases químicas do ADN. Com uma vida útil de 150 anos no mínimo, esse pequeno cartão torna-se uma opção viável para armazenar dados valiosos. Se está sem espaço na nuvem ou no cartão de memória, há uma nova solução para armazenar dados, que seria esse cartão de ácido desoxirribonucleico, né? Aí eles explicam como é que ele funciona e tal. Não sei se eles vão usar DNA humano, se vão usar DNA animal ou qualquer outra coisa nesse sentido. Também não me interessa muito, porque o que de fato importa falar aqui é que isso aqui existe e que, na minha opinião, né, ninguém deveria utilizar isso. Agora, a minha opinião é só uma entre bilhões, né? Artigo do Fed de Nova York alerta que um ataque cibernético aos bancos pode causar grandes perturbações. Quão conveniente seria para os bancos, que muitos estão em estado de iliquidez, ou seja, principalmente nos Estados Unidos, aqueles que compraram títulos da dívida pública, que sofreram marcação a mercado e que, se forem resgatados agora, os bancos não têm dinheiro para pagar para os clientes, quão conveniente seria para esses bancos dizerem, né, que sofreram um ataque cibernético. Como também seria muito conveniente para o sistema financeiro ocidental como um todo, e oriental também, que houvesse aí a tal da falha magnética e a queda da energia de toda a internet mundial. Os bancos ficariam muito satisfeitos. Inclusive, comentei na live da comunidade fechada de ontem, e repito aqui um trechinho, que eventualmente o governo poderia surgir então com algum aplicativo de dinheiro digital, que eles já estão fazendo, que seria
passível de que você carregasse esse dinheiro não necessariamente apenas na nuvem, como é o caso dos bancos, mas em uma carteira particular, como por exemplo o seu celular. Você faria o download desses créditos e você poderia comprar e vender, mesmo que a internet estivesse fora do ar. Então, se a internet saísse do ar, começasse a cair, voltar, dar falhas, e você não tivesse acesso ao dinheiro que você tem no banco, uma renda básica universal iria socorrer a você e, portanto, seria o pretexto perfeito para que eles implantassem esse tipo de coisa. É obviamente apenas um exercício imaginativo de minha parte, mas considerando as coisas como elas estão, é bem factível, né? É bem possível, aliás, que isso pudesse acontecer. Então, os autores afirmam que, se um ataque cibernético comprometesse os sistemas dos bancos, poderia haver implicações graves para o sistema financeiro mais amplo. Então, eu penso que, embora isso seja possível, eu acho que não seria tão ruim para o sistema financeiro, e sim para quem usa o sistema financeiro. Outra matéria é essa aqui. A estrada que carrega carros elétricos já está em funcionamento. Não tenho críticas a fazer a isso. Apenas é uma inovação tecnológica que, num primeiro momento, eu não vejo nada de negativo nela, a não ser que ela vai favorecendo essa nova tecnologia que faz parte da tecnocracia, mas ela em si, separadamente, a princípio eu não consigo ver nada de criticável, né? Então, para quem já utilizou o carro elétrico, sabe que você precisa ficar horas, às vezes, aguardando, a não ser que você coloque ele num supercharge, mesmo assim preencher uma bateria completa de um automóvel é mais de 1 hora. E aí essas pistas funcionariam assim, o carro vai passando por cima dela e ao invés dele ir gastando a energia, ele vai recarregando enquanto passa por trechos de carregamento automático. Funciona de forma semelhante ao que acontece com os celulares, né? Então tem celulares que você simplesmente coloca em cima de uma base, você não precisa conectá-lo a nada. Inclusive, no automóvel Tesla tem uma base assim, onde você coloca o seu celular em cima e ela, depende da marca do celular, lógico, né? E ela recarrega sem que você precise plugar nada, e assim funcionaria com o carro também. Agora, claro, eu não sei quais os efeitos disso no organismo humano. Você já está dentro de um carro que é bateria, né? Bateria que está ali emitindo radiação, né? Porque queira ou não queira é isso. E além de tudo, ainda você passa por cima de uma pista que emite uma radiação elétrica. Imagino que isso aí não deva fazer muito bem para a saúde humana. Então talvez esse seja o que aí a ser apontado nisso. Número recorde de incumpridores na China reforça sinais de crise econômica. O que são os incumpridores? É um nome bonito para velhaco, né? O número de pessoas que não conseguem pagar os empréstimos atingiu o valor mais alto de sempre, com a economia a reforçar sinais de uma crise mais profunda. E, no entanto, as ações continuam subindo. O mês de novembro aí teve uma leve alta, né? Uma alta até razoável de 12%, 13% aqui no Brasil, na média das ações, algumas subiram muito mais. E nós vemos que o nosso principal comprador, a China, está com problemas sérios e nós não sabemos o que pode estourar a qualquer momento. Mais de 8 milhões de pessoas entraram em incumprimento, ou seja, não podem pagar a dívida na China, com o valor a atingir o máximo desde o início do flagelo de 2019, indica o Financial Times, apontando o aprofundar da crise econômica com a justificação para esse comportamento. E só vai piorando, pessoal. Com o surgimento do flagelo no início de 2020, que levou aos encerramentos de várias atividades e aos sucessivos confinamentos, o número de incumpridores atingiu então o número recorde de 5,7 milhões de pessoas. Então aqui eles estão admitindo, e isso é raro que eles admitam, que isso veio por conta dos lockdowns. Os grandes culpados de toda essa crise econômica, da desvalorização do dinheiro, da inflação, de pessoas perdendo o poder de compra, não podendo se alimentar direito, não podendo comprar o que compravam antes, enfim, de toda essa dificuldade e desgraça financeira e econômica, são esses desgraçados que mandaram todo mundo ficar em casa. E agora estão caladinhos, né? A economia, a gente vê depois, chegou esse momento aí da economia serviços. Só que podem ter certeza que ainda nem começou o grande problema. A crise ainda nem veio, pessoal. Se vocês acham que isso aqui é o problema, já quando houve o primeiro lockdown, aquela primeira semana, quem me acompanha lembra,
Eu nunca vou cansar de dizer isso, porque eu avisei, e estou aqui avisando de outras situações e nada adianta também, mas para alguns sempre adianta. Avisei já naquela primeira semana, vamos ter crise de abastecimento, hiperinflação, perda de poder de compra e o que mais, eu nem lembro mais tudo que eu falei, mas enfim, essas coisas que estão acontecendo, porque era uma coisa óbvia, qualquer idiota via isso, mas infelizmente muitos quadrúpedes têm título de eleitor, e pressionaram seus políticos para que os lockdowns se fizessem de fato. E aí, estamos aí só no começo das dores financeiras e econômicas. Agora olha isso aqui, a China vai construir um centro de dados debaixo de água pela primeira vez. Considerando o espaço limitado que temos em terra, a China é a primeira nação a imergir um centro de dados num projeto que prevê concluir até 2025. É um pouco risível isso aqui, porque você dizer que não tem espaço em terra para colocar aí 2, 3 containers, 4 que seja, que é o tamanho mais ou menos disso aí, é risível, né, pessoal? Óbvio que o motivo não é esse, o motivo é outro. Eles estão isolando esse centro de processamento de dados embaixo d'água para que fique mais difícil para que as pessoas tenham acesso a ele, né? Segundo Interesting Engineering, a ideia passa por aproveitar as capacidades sustentáveis do mar, blá blá blá. Os módulos têm um peso de 1.300 toneladas, instalados a 35 metros de profundidade, que é difícil o acesso, né? Durarão 25 anos e o que eu me interessava passar para vocês é isso aqui. Além disso, cada módulo será capaz de processar mais de 4 milhões de fotografias de alta definição a cada 30 segundos. Então não é um supercomputador, não é um Aurora da vida, não é um Qubit da vida, daqueles que nós temos estudado, mas ele tem aí um objetivo muito claro de preservar lá embaixo algo que eles não querem que fique muito acessível a ninguém. Então aqui nós vemos que cada um desses módulos tem o tamanho mais ou menos de um container, eles têm, na verdade, aquele formato daqueles caminhões-tanque, que carregam gás, gasolina e produtos inflamáveis. Então ele é bem vedado e por algum motivo eles querem manter isso aí embaixo d'água. Óbvio que também tem essa questão da água, que vai arrefecendo o calor produzido pelos módulos, Isso pouparia toneladas de água doce, mas na minha opinião não é só esse o motivo, não. Agora isso aqui é interessante, cientistas conseguiram treinar o paladar da inteligência artificial. Isso aqui é absurdo, pessoal? Olha só aonde que as coisas estão indo. Até o provador de vinhos vai perder o emprego. Os cientistas, obviamente, não deram literalmente paladar à inteligência artificial, mas a tecnologia foi treinada nessa nova dimensão e então os amantes de vinho aí poderão ter vinhos testados artificialmente pela inteligência artificial de acordo com dados de degustação pré-programados. Não sei qual a efetividade disso aí, mas até nisso a inteligência artificial vai se meter a tirar empregos das pessoas. Se não ficar algo muito bom no começo, com certeza eles vão adaptando e coletando dados das pessoas, que são provadoras de vinho. E aí, com o tempo, isso aí vai ficando quase que perfeito. Agora, isso aqui interessante também. A União Europeia dá mais um passo. Atualizações dos smartphones vão ser obrigatórias. Agora, a impressão que se tem quando você lê essa matéria é que eles querem tornar obrigatório para que as empresas atualizem os smartphones de tempos em tempos. É uma lei que obriga as empresas a dar mais segurança, a aprimorar os seus hardwares e tal com os seus softwares. Mas a impressão que eu tenho é que é o contrário, é que eles querem impor uma atualização aos usuários. Por quê? Porque certos sistemas de vigilância vão ficando ultrapassados e aí, de tempos em tempos, eles vão ser obrigatoriamente atualizados, queira você ou não. Começa lá, depois vem para cá. Agora, isso aqui também é interessante. Eu vou colocar aqui, dar um F5 para começar do começo. É uma capa de invisibilidade. Eu queria que vocês notassem aqui, quando eles giram, a luz tem uma espécie de refração, ela é retirada vamos dizer assim, do rumo normal, e aí a pessoa está atrás dessa capa e não pode ser vista. Aqui nós vemos que
tem alguém ali atrás, você nota o mesmo um rodapé, eu não sei o nome técnico disso aqui, mas você não consegue enxergar. A mesma coisa aqui, ó, tem um objeto ali atrás, aqui tem uma mancha, e você vai ver um avião. Aqui, ó, ele desenrola essa capa, né, coloca por cima dele e ele fica praticamente invisível, né? Olha só, isso é tecnologia, pessoal. Então, aquilo que nós víamos na ficção está chegando na realidade. Já chegou, na verdade, isso aí já tem um tempinho. E agora nós vemos sendo aplicado aí na prática. Onde é que nós vamos parar, né, pessoal? Imagine algum tipo de ser robótico, algum drone, algo revestido disso aí. Se uma capa já causa isso, imagine se ele for colado em algum tipo de exoesqueleto metálico, né, feito, moldado perfeitamente para encaixar naquele organismo. Nós não vamos nem enxergar de onde veio aquilo que nos atingiu. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.